Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Meu nome é Igor Lucena. Estamos sempre recebendo pessoas da academia, também da administração pública e do setor privado, para debater aqui os problemas do Ceará e do Brasil e, principalmente, as melhores iniciativas que mudam a nossa realidade. E hoje eu vou receber ele, que é sociólogo, também vice-prefeito de Fortaleza e o superintendente do Instituto de Planejamento da nossa cidade, meu amigo Elcio Batista. Tudo bom, Elcio? E aí, Igor, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, poder bater um papo e falar sobre tantos assuntos, eu acho importantes, sobre a cidade de Fortaleza, sobre o Brasil e sobre o mundo. Eu que fico feliz, mais uma vez agradeço, acho que a participação de pessoas que transitam no setor. Eu acho que é legal, Elcio, porque eu falo aqui sempre que a gente está trazendo três setores, né? A gente tem um objetivo dentro do conselho de trazer a academia, o setor público e privado, e você transitou ao longo da sua história nesses três setores. Isso é muito bacana porque você vê como o mundo tem muitas vezes interesses e visões diferentes que às vezes se juntam, mas por algum motivo estão desconectadas. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que eu acho que a gente vai falar, como é que a gente se conecta nesse mundo que a gente tem internet, a gente tem isso aqui que é a coisa mais forte que existe hoje, mas às vezes a gente está um pouco desconectado. E aí eu pergunto, como é que começou a sua história antes do Elcio, vice-prefeito? Como é que começou o Elcio, professor? Como é que começou a sua visão de mundo acadêmico e depois foi andando? Conta um pouco pra gente da sua história. Olha, Igor, na verdade, era uma vez um menino, uma criança... Você é daqui de Fortaleza? Não, nasci em Cascavel, no Paraná. Uma criança que nasceu em Cascavel, no Paraná. Por acaso, na verdade, meus pais foram para lá, minha mãe estava grávida, eu acabei nascendo lá. Mas meus pais são cearenses? daqui, sim. Lá de Aiuaba, no sertão dos Inhamuns. E essa criança, até os 7 anos, ela viveu lá em Aiuaba, né, num pequeno distrito chamado São Nicolau. Depois veio para Fortaleza. O que eu aprendi em Aiuaba? Basicamente, 3 coisas foram super importantes na minha infância. A minha relação com a natureza era muito intensa, sempre foi muito intensa. A questão da curiosidade, a relação com a natureza, as dificuldades, a escassez, me transformou numa pessoa muito curiosa acerca de muitas coisas na vida. E, em terceiro lugar, a relação com a pobreza, a relação com a desigualdade, a relação com o poder também, com a política. Isso está na base da minha infância, né? Porque meu pai era uma pessoa que atuava muito na comunidade, era um pequeno comerciante, mas também foi vereador na cidade de Aiuaba. Então, esses 3 pontos, eles um pouco, ali na infância, acabam contribuindo para todo o restante do que eu vou ser até hoje na minha vida, né? Depois eu vim para Fortaleza, fiz aqui, estudei, morei no São João do Tauape a vida toda, né? De lá, depois eu saí para a casa dos meus pais, mas morei a minha infância, adolescência, juventude no São João do Tauape. Fui para a universidade estudar ciências sociais, porque na verdade eu tinha a pretensão de voltar para o interior para ser político e prefeito de Aiuaba. Isso era um sonho que eu tinha, né? É interessante, né? Você imagina o prefeito do interior e depois vira vice-prefeito de Fortaleza, que é uma realidade completamente diferente. Mas ao longo dessa trajetória, o que aconteceu? Quando eu fui para a universidade ela abre muito os seus horizontes, né? Claro. Foi isso que aconteceu aqui na Universidade Federal do Ceará, estudando ali no Benfica, né, do lado da reitoria, do lado das casas de cultura. Que é o centro do poder do conhecimento da universidade. O centro do poder do conhecimento, justamente a reitoria. E eu estava do lado, o curso de Ciências Sociais fica do lado, o curso de Arquitetura em frente. Então, foi um ambiente maravilhoso. No final da Avenida da Universidade, chegando no centro, a universidade, a Faculdade de Direito, voltando em direção a Parangaba, você tem lá o Centro de Ciências da Saúde. Então, quer dizer, foi um ambiente universitário que abriu muitos horizontes para mim. E, a partir daquele momento, aí eu comecei a trabalhar tanto no setor público, como professor acadêmico da Universidade Estadual do Ceará. Passei 3 anos como professor na Universidade Estadual do Ceará. Também no setor privado, em várias faculdades. Mas trabalhei com consultorias. Aí, durante 5 anos, junto com um grupo de amigos, a gente abriu uma ONG chamada Aldeia, que trabalhava com educomunicação, justamente com audiovisual, com isso que a gente está fazendo aqui, né? Perfeito. Que era formar jovens nessa cultura audiovisual, fotógrafos, fotógrafas, operadores de câmera, pessoas para trabalharem
com cenografia, enfim, essa área audiovisual, a gente passou 5 anos na organização. Enquanto isso, eu estava fazendo outras coisas ao longo da minha vida. Eu sempre trabalhei praticamente 24 horas do meu tempo, sábado e domingo. Então, todo dia, para mim, trabalhar, eu não considero isso como um peso, como um fardo na minha vida. Eu adoro trabalhar. Na verdade, eu me transformei numa pessoa que é difícil eu viver sem trabalho. Então, os dias mais tristes da minha vida, ou em aqueles que eu estou mais angustiado, é quando eu não estou trabalhando. Pegou uma doença, uma gripe, aí pronto, aí a pessoa se acaba. Exatamente. E assim, eu tenho uma noção de trabalho um pouco diferente da noção tradicional, né? Aquela que você vai para um lugar e está trabalhando. Eu estou trabalhando quando eu estou em casa. Eu estou trabalhando quando eu estou estudando. Eu estou trabalhando quando eu estou na praia. Eu estou trabalhando quando eu estou velejando. Porque eu estou pensando. Eu não estou só velejando, eu estou pensando também. Estou arejando minha mente, mas estou pensando em relação a cenários, futuro. Então, assim, eu me acostumei a ter uma mente muito ativa, né? Então, esse percurso, ele vai me levar a alguns cargos no setor público. Perfeito. O primeiro cargo que eu tenho no setor público, mais diretamente no executivo, ainda foi na gestão da prefeita Luiziane Lins. Quando foi isso? Isso foi em 2006, 2007, mais ou menos. Eu trabalhei na gestão dela para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentro de uma unidade de gerenciamento do programa. O programa de juventude da Prefeitura de Fortaleza. Que hoje é um exemplo. Que hoje é um exemplo para o Brasil. É o maior programa de juventude que a gente tem do Brasil e um dos maiores programas de juventude do mundo, de uma cidade do mundo. É aquele que tem mais investimento no orçamento diretamente de uma secretaria, né? Até porque a gente, na gestão do prefeito Sarto, a gente criou a Secretaria de Juventude. E eu trabalhei 2 anos como técnico de monitoramento e avaliação desse programa de juventude, né? Depois, eu tive uma curta experiência no Instituto Dragão do Mar, que aí é uma organização do terceiro setor, uma organização social, que fazia a gestão do Centro Cultural Dragão do Mar durante 7, 8 meses. Depois eu saí de lá e trabalhei um curto espaço de tempo com o Paulo Linhares, lá no Inesp. Foi quando eu me aproximei mais do prefeito Roberto Cláudio, à época presidente da Assembleia, né? E fiquei 2, 3 meses com o Paulo lá, reestruturei junto com ele o Inesp, depois saí, né? E fui para a Academia Estadual de Segurança Pública. Fiquei 1 ano. Na época, o diretor da academia era o César Barreira e eu era o secretário executivo. Em 2011, mais ou menos de abril a junho de 2012, né? Fiquei durante esse período lá na Academia Estadual de Segurança Pública. Depois saí de lá para coordenar o programa de governo do prefeito Roberto Cláudio. Aí fui coordenar o programa de governo junto com o Eudoro Santana, hoje é o pai do Camilo Santana, ministro da Educação. E depois eu assumi a Secretaria de Juventude, já o Roberto Cláudio eleito prefeito. Depois fui coordenar junto com o Eudoro também o plano de governo do Camilo Santana. Passei 4 anos como chefe de gabinete do Camilo, 1 ano e meio como chefe da Casa Civil, e aí entrei verdadeiramente na vida política partidária, digamos assim. Me filiei a um partido, o PSB, e me candidatei a vice-prefeito, né, com o apoio de um grupo muito grande de pessoas, Roberto Cláudio, Cid, Ciro, todos naquele momento ali, né, estavam num projeto que era justamente para eleger o Sarto e eu como vice-prefeito. E que foi... Você imaginou, assim, quando você estava ao longo dessa história, eu vou ser vice-prefeito da principal capital do Nordeste? A gente pensa isso ou a vida vai levando? Olha, eu acho que a vida tem que precisar de plano. Você tem que ter plano, você tem que ter uma ambição que te move. Como isso vai se conduzindo a partir, digamos, dos movimentos que a vida vai fazendo contigo, das escolhas que você vai fazendo também, isso vai te levando em direção a essa tua ambição, né? Eu sempre tive uma ambição de entrar na política. Eu sempre achei e acreditei que através da política, do poder político, a gente poderia fazer muito pelas pessoas. O poder, ele é um instrumento, é um meio muito eficiente, muito eficaz de transformação da vida das pessoas. Pode também levar uma sociedade à ruína, à destruição, mas pode levar ao desenvolvimento,
Isso se faz através do poder político. Se esse poder político ele puder ser bem conduzido, e se tiver pessoas com ambição, mas com propósito público, se tiver pessoas com compromisso ético com o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, eu acho que a gente pode ir muito longe no que diz respeito ao uso desse instrumento. Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu sempre acreditei que o poder político poderia me ajudar na minha tarefa, na minha ambição, que era de mudar a vida das pessoas. Eu vim de um lugar, Igor, muito pobre. Eu vim de um lugar onde a violência fazia parte do cotidiano. Um outro tipo de violência, uma violência cotidiana, que estava relacionada a brigas entre as pessoas, disputas por terra. Visões familiares antigas. Disputas familiares, disputa por terra, disputa por mulheres, disputa por jogos, em jogos, disputa política. Então, a violência estava vinculada, estava relacionada a isso. Como ela esteve presente vinculada a isso, digamos, no sertão brasileiro, mas não só no sertão brasileiro, em muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Tem toda uma cinematografia que retrata isso, né? Mas nesse lugar também, que havia violência, havia também muita pobreza, né? Muita desigualdade. E você fica naquela. A pobreza é uma característica da desigualdade, a desigualdade é uma característica da pobreza. E essa situação se retroalimenta e como é que você sai dela? Esse foi o grande questionamento. Claro. E como é que eu poderia interferir nesse processo? Como é que eu poderia, através do uso do conhecimento, através do uso da experiência, como é que eu poderia construir algo que mudasse essa realidade? Daí a minha ambição de querer ser prefeito de Aiuaba. Era muito nesse sentido, né? Só que esse movimento não da foi vida... Não fui para Aiuaba, mas cheguei em Fortaleza. O movimento da vida me levou a construir uma trajetória, né? A fazer escolhas que me direcionaram nessa direção. Né? Eu acho muito interessante, como você sou professor, e muitas vezes os alunos de macroeconomia, de micro, me perguntam assim, por que o Brasil não é desenvolvido como a Suécia, a Finlândia? Eu digo, olha, a gente tem vários fatores, não dá pra gente dizer isso, mas um deles somos um país jovem. A gente tem 500 e poucos anos, a gente não tem uma grande história. Então, se você pegar essas sociedades nórdicas, com 500 anos, eles estavam arrancando cabeças, não tinham muito a sociedade. E eu acho que a gente tem um trabalho de construção. Eu acho que é o trabalho de construção que muda isso. E o trabalho concreto. E aí a minha pergunta para você, você participou de vários projetos. Qual daqueles, você com uma visão política e uma visão social, qual foi aquele projeto que você disse, esse aqui eu vi que transformou de fato a realidade, que foi um dos que você imagina que foi o mais importante, que teve uma continuidade, você estando ou não dentro de um cargo? Olha, talvez o projeto que eu tenha mais participado, tenha me envolvido desde o início e continue até hoje, talvez seja o projeto de juventude da cidade de Fortaleza. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu vi o projeto nascer lá atrás, e depois eu assumi a Secretaria de Juventude na gestão do Roberto Cláudio, que na época tinha status de secretaria, mas era uma coordenadoria de juventude. Depois eu, como chefe de gabinete, secretário da Casa Civil, apoiei, na época eu estava com o governador Camilo, à época, e depois, agora na gestão do Sarto, eu volto como vice-prefeito e sou muito próximo dessa política de juventude, porque hoje o secretário é o Davi. Que envolve também os Cucas. Que envolve os Cucas, ou seja, envolve tudo aquilo que a gente construiu lá atrás. Então, posso dizer para ti que talvez seja a política que eu acompanhe, que eu a vi nascer, vi desenvolver e vejo ela a cada tempo passando por um processo de inovação. Ela tendo não só continuidade, mas ela ganhando novos contornos. Ela sendo inovadora a cada gestão. Ou seja, ela foi inovadora na gestão da Luiziane, ela foi inovadora na gestão do Roberto e ela está sendo inovadora na gestão do Sarto. Então, essa para mim é a política modelar, exemplar que a gente possa ter. É muito característico no setor público a descontinuidade de políticas públicas. E a descontinuidade, a gente sabe que ela traz muitos prejuízos, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do impacto que essa política pública é capaz de
dar para aquele público-alvo, né? Então, eu acho que essa política, para mim, ela é mais significativa. E é interessante, Elcio, porque eu gosto de ver até um pouco atrás. Eu lembro que quando começou aqueles projetos do Transfor, ainda começou na época do Dr. Juracy, né? E o Dr. Juracy tinha uma ideia de transformar a cidade com grandes vias. Isso foi constituindo em bancos internacionais e veio até o prefeito Sarto e passou por várias gestões. Essa é outra política que a gente pode pegar também, né? Que começou com Juracy, é um outro grande exemplo de que ela, ao longo do tempo, ela foi ganhando cada vez mais aperfeiçoamentos, ela foi incorporando novos elementos, novos conhecimentos e foi fazendo com que as decisões, elas transformassem decisões cada vez mais acertadas. A tal ponto de que Fortaleza hoje é um exemplo no que diz respeito à mobilidade urbana. E no que diz respeito ao impacto dessa política pública na redução de acidentes de trânsito, por exemplo, fatais, nós somos um exemplo hoje para o mundo. A Fundação Bloomberg, por exemplo, ela considera que a política de mobilidade urbana de Fortaleza, do ponto de vista da redução de acidentes fatais, foi fundamental. Ela é exemplar para o mundo. É tanto que eles usam como exemplo de boa política, que implementou um conhecimento técnico através de uma decisão política, depois monitorou e foi inovando e se transformou numa política exemplar, que envolve corredores de ônibus. Só para você ter uma ideia, até o Roberto Cláudio, Fortaleza tinha aproximadamente 15 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus. Que não é nada numa cidade como Fortaleza. Nada. Hoje a gente tem mais de quase 160 quilômetros. A gente tinha, até a gestão do Roberto Cláudio, quase 50 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota. Hoje Fortaleza tem 450 quilômetros e até esse ano, final do ano, vai chegar a 600 quilômetros. Tanto que fomos premiados internacionalmente. Fortaleza, até o início da gestão do Roberto Cláudio, não tinha nenhum sistema de bicicleta compartilhada. Hoje a gente tem mais de 200 estações de bicicleta compartilhada na cidade de Fortaleza. Que é um exemplo, e a gente vê isso em grandes cidades do mundo. Nova York, Londres. A gente não tinha, até aquele momento, as grandes avenidas com binários, trinários, como a gente tem hoje, facilitando a mobilidade urbana, o fluxo, o intercâmbio, os sistemas de mobilidade entre as pessoas em diferentes partes da cidade, com túneis, né, viadutos. E hoje a cidade de Fortaleza também sofreu um grande redesenho desse ponto de vista. Então, isso tudo aconteceu por quê? Isso tudo aconteceu porque você teve planejamento, você teve priorização e você teve investimento. A combinação de planejamento, priorização e investimento vai produzir um impacto que vai mudar a vida das pessoas. Esse é o bom desenho de política pública. O problema é que esse bom desenho de política pública ele não se repete em todas as áreas. As áreas, por exemplo, em que a gente deveria trabalhar dessa maneira e que são as áreas muito importantes do ponto de vista da resposta e do interesse da população, principalmente a mais pobre, são as áreas que mais sofrem com descontinuidade e com essa falta de planejamento, priorização e investimento, né? Saúde, educação e moradia. São fundamentais. E eu acho que esses são pontos, Elcio, que envolvem não só a questão da situação pública, né? E aí eu sempre digo, já se foi o tempo que a iniciativa pública conseguir resolver todos os problemas. Eu acho que isso é uma realidade, não importa se você é de esquerda, se você é de centro, se você é de direita, o espectro político entende que não há verba suficiente para resolver todos esses problemas. Há uma necessidade cada vez maior de convergência com ações privadas. Eu gosto sempre de dizer aqui que o estado do Ceará ele é muito... tem uma política que é bem interessante. Nós temos empresas que abriram capital em bolsa, que são bilionárias e que essas empresas geram recursos no Brasil inteiro que terminam sendo transbordados para a cidade de Fortaleza, sejam pelas cadeias produtivas, sejam por altos salários. Isso está acontecendo em várias do Ceará e eu digo, olha, isso é uma grande retenção de talentos, porque o cara trabalhar numa empresa de capital aberto
grande, com salários maiores e continuar no nosso estado é muito bom. E aí eu lhe pergunto, quais são os pontos que você imagina hoje dessas parcerias públicas e privadas com empresas pequenas, médias e grandes que são fundamentais para a nossa cidade? Qual a sua visão sobre isso? Olha, a tua pergunta, ela me leva primeiro a fazer uma consideração anterior. Quando a gente pensa num modelo democrático de sociedade, né, no modelo em que a sociedade, a liberdade é a estrutura sobre a qual se desenvolve todas as instituições, ou seja, os fundamentos das instituições é a liberdade, eu tenho que trabalhar de uma forma em que o setor público ele tem que abrir espaço para o setor privado, em que o setor público e o setor privado têm que abrir espaço para a sociedade civil organizada. Então, eu crio um modelo em que eu tenho um tripé que deve se harmonizar, deve colaborar e que, talvez, em alguns casos, podem até competir. Mas, no mais das vezes, a cooperação deve ser o principal motor dessas três áreas, que é o setor público, no tamanho que gere muita eficiência, uma sociedade civil bem organizada, uma sociedade civil mobilizada, engajada. Que cobra, que participa e que desenvolve projetos, que realiza projetos, que executa diretamente também. Que apresenta propostas. A gente não pode chegar e achar que a gente elegeu A, B e C e que os caras vão ter uma iluminação e vão resolver tudo. Não, e que essa sociedade civil será financiada pelo setor público e pelo setor privado. E um setor privado forte, um setor privado organizado, um setor privado com visão de longo prazo no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e que vai apoiar iniciativas da sociedade e que vai cobrar do setor público um ecossistema que seja apropriado para o desenvolvimento desses negócios. Isso no modelo democrático precisa funcionar dessa forma, né? Num regime autoritário ou num regime de partido único, como temos vários exemplos no mundo, esse modelo não existe. O que existe é um setor estatal, não é público. É um setor estatal muito forte, um Estado que concentra as atividades da sociedade civil e que concentra boa parte ou quase a totalidade das atividades do setor privado. O nosso modelo é diferente. Então, é fundamental que você tenha um modelo de governança numa cidade como Fortaleza ou num estado como o Ceará, que são periferia do próprio sistema periférico, que é o Brasil. O Brasil é a periferia do sistema capitalista. E nós somos a periferia do Brasil. Então, eu preciso aqui ter muito mais inteligência para construir instituições e para construir modelos de cooperação que sejam capazes de acelerar o processo de desenvolvimento. E, com isso, a gente ser capaz de não só reduzir as desigualdades, mas nós nos colocarmos como uma sociedade, como um Estado capaz de ser mais desenvolvido do que outros que estão no centro. Ou seja, como é que eu faço para superar a minha condição periférica? Se eu tiver muito mais capacidade de criar um ecossistema que favoreça a que as instituições do setor público, do setor privado e da sociedade civil, elas cooperem e gerem, através da cooperação, um processo de muito mais riqueza. E eu acho que isso leva aí, Elcio, a um questionamento, e eu acho que ele vem em duas fontes. A primeira, esse seu pensamento deu certo quando a gente olha que Fortaleza se tornou a capital mais rica do Nordeste, passando historicamente Salvador e Recife, que sempre o pessoal tinha aquela visão, né? Recife é a capital do Nordeste, tinha essa ideia. E Salvador era a cidade histórica, etc. E hoje, quando a gente olha em números e vai ver opções de negócios e oportunidades de negócios, não só Fortaleza está em primeiro lugar no Nordeste, mas o gap está aumentando. Nosso gap de um ano para o outro aumentou em relação a Recife e provavelmente vai continuar a aumentar. Hoje, eu converso com meus amigos pernambucanos e eles são abertos, assim, o pernambucano é até mais bairrista do que a gente, né? Eu sempre digo assim, que o pernambucano é muito bairrista e o cearense ele é muito internacionalista. A gente gosta muito de tudo que é de fora e a gente tenta trazer e adaptar para a nossa realidade. E, a meu ver, isso tem um quê de inovação natural em relação a isso. Acho até que tem um componente histórico. O Ceará era uma parte de Pernambuco, era a parte mais pobre, até que se tornou... Mas não é o ponto aqui. O ponto é, essas políticas que foram implementadas ao longo desses mandatos
refletem isso, você imagina que essa mudança de riqueza está trazendo... E aí um outro questionamento. Existe uma realidade muito diferente. Apesar da gente estar falando, Fortaleza é mais rico que Salvador e Recife. Mas quando a gente olha os estados, a gente ainda está atrás. Existe uma concentração de renda e riqueza que está em Fortaleza e que, de alguma maneira, Pernambuco e a Bahia desconcentraram com Goiânia, com Lauro de Freitas, né, com outros interiores. Esse não é, talvez, o grande desafio. Eu sei que a gente está falando de Fortaleza, você é vice-prefeito de Fortaleza, mas impacta, porque você está tendo o quê? Nitidamente uma migração de riqueza também do interior. E como é que você pensa isso? Olha, eu acho que você tem razão. Assim. O processo de Fortaleza, ele ganhou muito mais velocidade, a cidade tracionou com muito mais rapidez. E veja, mesmo a cidade se desindustrializando, como é o caso de Fortaleza, a gente conseguiu superar o PIB das capitais do Nordeste. Nós somos uma cidade de comércio, serviço e turismo. Comércio, serviço e turismo, e dentro dessa área de serviços, ou dentro do que restou de indústria, que é caracterizado como indústria, mas muitos relativizam um pouco, a construção civil. E muitos foram para Maracanaú, para o Eusébio. Então, porque a gente se foi uma decisão nossa, né? A gente se desindustrializou. A maior parte das cidades, elas se desindustrializam. É tendência universal das cidades, porque as indústrias acabam indo para fora, migram para fora das grandes cidades. Mas Fortaleza, mesmo se desindustrializando, Fortaleza conseguiu superar Recife, Salvador. E a gente ultrapassou e hoje tem o maior PIB do Nordeste. Por quê? Porque a dinâmica da nossa cidade, ela foi acelerada justamente por elites políticas que foram capazes de aliar a técnica, o conhecimento técnico, a boa técnica com a decisão política. Nós tivemos o Juracy Magalhães, que foi um bom prefeito, antes do Juracy o Ciro. Depois a gente teve ali a Luiziane Lins, que, em boa medida, ela conseguiu direcionar alguns projetos da cidade de Fortaleza. Teve muita dificuldade, eu acho, na execução. Foi um governo que não executou tudo que prometeu. E tivemos uma super gestão que acelerou muito esse processo, que foi a gestão do Roberto. Uma gestão muito técnica, mas uma gestão com uma decisão política capaz de criar um ambiente para que os projetos pudessem se desenvolver de uma forma muito mais acelerada. Né? Se a gente for olhar os projetos que foram realizados na cidade de Fortaleza, o impacto deles na cidade e o tempo em que eles aconteceram, é impressionante o quanto a gente conseguiu fazer isso em 8 anos na gestão do Roberto Cláudio, e a gente está fazendo da mesma forma agora na gestão do Sarto, inclusive concluindo alguns projetos muito antigos da cidade de Fortaleza. Agora, nessa gestão, posso dar um exemplo como a Bezerra de Menezes, que será concluído. E que já melhorou. Bezerra de Menezes, não. Que passa lá no Monte Castelo. A Sargento Hermínio. Que é um projeto antigo da cidade e que será concluído. Então, eu acho que Fortaleza conseguiu fazer isso. O Estado, o que aconteceu no Estado? O Tasso, os governos do Tasso e o governo do Ciro foram governos completamente disruptivos para o padrão brasileiro, modernizadores do Estado brasileiro, e que, inclusive, inspiraram a modernização em nível nacional. Lembre-se que o primeiro governo do Tasso e o segundo já com o PSDB aqui no Ceará, quando o Ciro e o grupo do Tasso migram para o PSDB, aqueles dois governos, o primeiro do Tasso e depois seguido do Ciro, e depois os outros dois governos do Tasso, foram inspiradores para todo o ajuste e a modernização que ocorreu do Estado brasileiro com Fernando Henrique Cardoso. Já, na verdade, com o Itamar Franco e depois com o Fernando Henrique. Foi o PSDB e foi o Tasso e foi os governos aqui no Ceará. O primeiro não foi nem do PSDB, ainda era PMDB, do Tasso, que inspiraram o processo de modernização do Estado brasileiro. Né? O próprio modelo econômico que se desenvolveu no Brasil na década de 90 é fruto justamente do modelo econômico que tinha se desenvolvido aqui no estado do Ceará. Então, nós fomos inovadores, precursores, nós somos a vanguarda do Brasil na década de 90. Né?
Mas o que aconteceu depois dos 2 governos do Tasso? Nós tivemos um governo que foi o do Lúcio Alcântara, um governo de ajuste, mas também de descontinuidade, descontinuou muitas políticas públicas iniciadas, e principalmente na área de segurança com o Tasso. Depois nós tivemos 2 governos do Cid, né, em que a agenda econômica, eu acho que não teve o peso que deveria ter tido, não tivemos grandes avanços na agenda econômica, continuamos com um processo que havia se desenvolvido na década de 90, né? E depois nós tivemos 2 governos do Camilo, em que a agenda econômica ela voltou a ganhar um protagonismo, principalmente sob a liderança, já no segundo governo do Maia Júnior, mas voltou a ter uma estrutura e ter um planejamento relacionado com a economia, né? Mas aí depois veio a pandemia e agora você não tem pensamento em relação a esse futuro. Por isso que quando eu estava no governo, eu insistia muito em que a gente valorizasse o Ceará 2050, em que a gente jogasse muita energia no Ceará 2050. Mas foi um projeto que eu acho que ficou aquém do que poderia ser feito. Tanto por conta da pandemia, mas também porque projetos de longo prazo você tem que ter liderança comprometida com ele. E você tem que ter liderança que acredita no projeto. O Fortaleza 2040 eu acho que é muito mais bem sucedido do que o Ceará 2050. E que já está mais perto, né? A gente já está olhando o Fortaleza 2040, já está bem aqui, a gente tem que pensar. São 16 anos. São 16 anos. Mas veja, projetos de desenvolvimento de uma cidade ou de um estado menos de 20 anos não tem fundamento. Não tem sustentabilidade. E o interessante é que quando esses projetos, Elcio, eles são... e aí, independente de cores partidárias, eles são focos, né? Eu vou dar um exemplo aí, como você falou de juventude, os Cucas, né? Eles são unanimidade. Você pode discutir o nome do Cuca se é A ou se é B, mas a razão dele existir, a razão de como ele transforma a sociedade, ele é fundamental. A mesma coisa do Transfor que a gente viu na cidade, como foi... e aí é um ponto, o pessoal reclamava até na época do governo Tasso, dizia que o porto era muito longe. E se a gente não tivesse feito o porto o porto do Pecém hoje, o que seria do Ceará do ponto de vista de exportação? E assim, se você for olhar, esse é um projeto, inclusive, que eu venho trabalhando no Instituto de Planejamento de Fortaleza, que é fazer um encontro internacional, que depois vai virar encontros anuais sobre cidades portuárias, né? As cidades portuárias passaram a mudar no mundo todo. Mais uma política inovadora na gestão do Tasso. A escolha do Pecém foi uma escolha que uniu 2 elementos muito importantes. O primeiro elemento era escolher a melhor posição técnica para instalar um porto. É isso que eu ia perguntar. Por que em São Gonçalo da Amarante? E ali é onde você tem o quê? Um calado natural que chega a 18 metros. Não precisa fazer? O calado natural foi feito um porto offshore, com todo o aprendizado do Porto do Mucuripe, que gerou um problema relacionado com Fortaleza, e depois, por isso que a gente tem tantos espigões aqui, hoje até o Icaraí. Então, tecnicamente, foi a melhor escolha. E também tivemos uma decisão super importante do ponto de vista técnico, que foi o fato de você fazer um porto fora de Fortaleza. Justamente, o mundo todo, as cidades que passaram a ter portos, fizeram a mesma coisa, tiraram o porto de dentro da cidade e levar o porto para uma outra área próxima da cidade, ou mais afastada da cidade. Por quê? Porque o que aconteceu? As cidades portuárias do século XIX, como é que elas, ou anteriormente, do século XIV, do século XV, como é que nasceram? Primeiro chegou o porto, depois chegou uma cidade. Então, o porto... Que muitas vezes era um entreposto comercial, né? Não era nem uma cidade ainda. Exatamente. Então, o porto criou uma cidade. E a cidade passou a viver para o porto. Então, é um porto que tem uma cidade. As dinâmicas com o desenvolvimento das cidades passaram a ser completamente diferentes. Então, uma coisa é um porto ter uma cidade. Outra coisa é uma cidade ter um porto. Que é o que acontece hoje, por exemplo, no Mucuripe. A cidade engoliu o porto. A cidade não vive para o porto de Fortaleza, do Mucuripe. O porto tem uma importância na economia da cidade muito pequena comparada com o tamanho da economia da cidade de Fortaleza.
Então, e isso gera problemas para a cidade do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista do desenvolvimento. Por isso que você tem várias cidades no mundo que passaram por processos de reestruturação da cidade, afastando o porto da sua cidade. Roterdã é um bom exemplo. Hoje, o porto originário de Roterdã, ele está a 50 quilômetros de onde ele começou. A maior parte, hoje, onde era o porto de Roterdã e tudo mais, é um museu. Eles remodelaram completamente, são apartamentos, são casas. Eles agora combinam o porto com a cidade, mas hoje tem 50 quilômetros. O porto mesmo, ele só começa a acontecer aproximadamente depois de 5, 6 quilômetros que sai dessa área originária. Urbana, do área, que hoje é uma área urbana. E ele vai convivendo ao longo, mas a parte principal dele tá 50 quilômetros. Eu acabei de voltar, poucos meses atrás, de Bilbao, na Espanha. Bilbao também é uma cidade que tinha um porto. O porto e a cidade conviviam juntos ali. Hoje, onde é que está esse porto? 15 quilômetros fora. É um porto fora da cidade de Bilbao. Toda essa área hoje aqui é uma área que passou por um desenvolvimento imobiliário. É onde tem o Museu Guggenheim, passaram a ter universidades, é onde tem bares, restaurantes, prédios comerciais, shoppings, moradias, parques. E o porto saiu da cidade. Então, veja, o Ceará foi inovador, inclusive na escolha do porto. E essa inovação foi muito importante, porque é uma decisão que, do ponto de vista político e do ponto de vista técnico, foi a mais apropriada. Então, mas demorou tempo para reconhecer. Às vezes nem sempre a melhor decisão e a política se reconhece na hora, né? Agora, hoje, por exemplo, o Ceará, a gente não conseguiu cumprir com a meta que foi colocada em muitos governos, que era dobrar nossa participação no PIB nacional. O Ceará continua aí com 2,3, 2,4, 2,2 em relação ao PIB Brasil nacional, com uma população de 4%. Era dobrar justamente para a gente ser capaz de dobrar o PIB per capita. A gente não conseguiu fazer isso. Por isso que a economia do Ceará hoje vive uma crise. Ela vive uma crise por quê? Porque falta uma visão nova de futuro. Falta um projeto, um plano de futuro para o desenvolvimento econômico no estado do Ceará. Quando nós estávamos no governo, a preocupação do Maia Júnior era justamente em estruturar, em preparar o estado em direção a esse futuro. Mas o que nós estamos assistindo agora é justamente uma falta de clareza em relação a esse futuro. E, ao mesmo tempo, uma série de empresas tomando decisões de fecharem postos de trabalho no Ceará. Então, o mundo está passando por uma transição econômica, o mundo está passando por uma transição energética. Veloz e feroz. O mundo está passando por uma transição do ponto de vista do uso de recursos naturais, ambiental. O mundo está passando por uma transição tecnológica. E o Ceará precisa se colocar em relação ao mundo. Daí, quando eu estava no governo, eu insistia muito em relação ao Ceará 2050, porque era justamente aí onde a gente iria aproveitar essas transições para reposicionar o Estado em relação ao mundo, né? Mas esse é um projeto que eu acho que, depois que eu saí do governo, antes ali, no 6 meses de início da pandemia, praticamente acabou. Mas é interessante, Elcio, quando você fala sobre mudança e transição, eu gosto sempre de pegar exemplos bem claros, que foi a Praia de Iracema. A Praia de Iracema, quando você sentou lá para ficar o gabinete da vice-prefeitura, é muito nítido que é um projeto muito pessoal seu. Acho que você tem o mesmo ponto. Acho que foi um dos cartões postais mais importantes no século passado da nossa cidade. E agora está surpreendendo muitas pessoas, porque muitas delas não acreditavam na revitalização da Praia de Iracema. O que é que você vê isso hoje que se tornou uma realidade? Olha, Igor, ali eu tentei, quando eu fui para a Praia de Iracema, eu fui com uma escolha deliberada, que era justamente de implementar lá um conjunto de iniciativas para demonstrar, ter um efeito demonstrativo de como você pode transformar o território a partir de uma decisão política e de priorização de bons projetos. Fui para lá, primeira coisa, levar a vice-prefeitura para lá.
Juntamente com isso, trabalhei com o Sarto para que ele pudesse dar continuidade ao projeto de regeneração urbana que veio na beira-mar e que parou ali no Boteco Praia para dar continuidade e ir até a entrada do Poço da Draga, que é o que está sendo feito agora. Insisti que a gente precisava remodelar, reestruturar, reorganizar a lei de incentivo fiscal que tinha sido criado pelo Roberto Cláudio, o Distrito Criativo da Praia de Iracema. Fizemos uma remodelação da lei e implementamos. Junto com isso, foi feita toda uma discussão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Turismo, para a gente ter uma lei para a cidade toda, mas que pudesse abrigar a Praia de Iracema, para um novo conjunto de hotéis que pudesse remodelar e regenerar a nossa tradição hoteleira aqui na cidade. Nossos hotéis envelheceram, precisamos de hotéis novos. Foi feita uma lei, a lei mais inovadora do Brasil, em que a gente dá incentivo de IPTU por 20 anos. Que é fundamental na linha de custo do hotel. Exatamente. ISS de 2%, redução de ITBI, né? E ainda redução na outorga onerosa. Ou seja, se você quiser fazer um hotel com muitos andares, você vai ter uma redução da outorga onerosa, você vai pagar 10%. Então, melhorou ainda mais o ambiente de negócios e a possibilidade de atrair novos negócios. Tentei, fiz uma crítica, critiquei bastante para que pudesse ser acelerado. Os projetos que estavam na Praia de Iracema parados. Hotel São Pedro. Acelerei, pedi ao Sarto para dar prioridade, junto com o Elpidio, secretário de Cultura. Nós tiramos lá, porque não fazia sentido para a prefeitura, a questão de tombamento do Hotel São Pedro. O governo do estado publicou um decreto, imediatamente, o Camilo, na época, para decretar a desapropriação. O Camilo saiu do governo, a Isolda continuou, não fez nada, o Elmano continuou, não fez nada, e depois o Elmano viu que não tinha dinheiro, não tinha projeto, não sabia o que fazer, retirou o decreto de desapropriação. Agora está na mão do setor privado e eu tenho insistido com eles para eles tomarem a decisão de fazer alguma coisa lá. Que é um marco, que é um prédio marco. Exatamente. A ponte dos ingleses. Insistimos muito. Também fiz a crítica de que o governo do estado estava parado. O Sarto disse que ia fazer, pediu o projeto e a gente vai concluir o projeto agora em junho. Aquário. O governo do estado não tinha o que fazer, não tinha projeto, não sabe o que fazer com o aquário, desde a época do Camilo, que não tomou uma decisão política. Aí onde vem, falta de decisão política. Não foi falta de dinheiro, mas foi falta de prioridade e falta de decisão política. Por isso que eu digo, se você não tem bom planejamento, com decisão política, priorização e dinheiro, as coisas não acontecem. Se eu tiver dinheiro, mas não tiver priorização, nem não tiver planejamento, as coisas não acontecem. Então, ter só o dinheiro não é suficiente. Tem que ter as outras 3 coisas. O governo do estado tinha dinheiro para fazer o aquário, mas ele não priorizou e não teve planejamento para executar isso. O que aconteceu? Conversei com o Custódio, reitor hoje da Universidade Federal do Ceará, antes do Custódio ir para lá, para que ele levasse o campus Iracema para a Praia de Iracema. Você pode também conversar com uma pessoa que é um amigo nosso em comum. Essa história de um campus universitário na Praia de Iracema é antiga. Foi desde quando eu optei por ir para a Praia de Iracema. Porque ter um campus universitário é uma forma de você requalificar qualquer área. Gera tudo, restaurante. Gera tudo. Restaurante, moradia, cultura, pessoas que estão interessadas na cultura, cria uma nova dinâmica naquele território, porque os jovens, eles vêm com a sua criatividade, jovens atraem mais jovens. Então, falei com o Thales de Sá Cavalcante, falei com o Cristos, 2, para levarem o quê? O Thales levar a Universidade Farias Brito para lá, conversei também com a Universidade Cristos, para ir para lá e montar um campus na Praia de Iracema. Nenhum dos dois topou. Mas falei com o Custódio, à época ainda candidato a reitor. Custódio, traz toda a tua área de design, de cultura, do ICA, que é o Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará. Que fica ali perto Não, hoje está lá no PC. Abandonado, porque é totalmente afastado de tudo. Afastado de tudo. Traz para a Praia de Iracema, tem tudo a ver. E faz na Praia de Iracema. E o Labomar, também que está aqui na abolição, traz o Labomar para a Praia de Iracema. E o Custódio colocou isso
na época que ele se candidatou, e apresentou, e a comunidade acadêmica aceitou. E o governo do estado agora entregou para a universidade, não como eu havia imaginado, porque eu achava e acho que ter o aquário na Praia de Iracema é muito importante e poderia criar uma nova dinâmica naquela região. Mas, já que o governo não tem projeto, não tem decisão política e não quer fazer um investimento no aquário, alguma coisa tem que ser alguma feita. coisa ele fez e entregou para a universidade para que ela possa realizar lá um projeto junto com o campus de Iracema, que não será provavelmente no terreno dos Correios, mas será lá a sede do Labomar, mas um projeto que vai unir ciência, urbanismo e turismo. Agora, vai ter que ter dinheiro, de todo jeito. A Universidade Federal não tem, mas vai ter que ter dinheiro. Então, e eu estou trabalhando ainda num grande projeto para a Praia de Iracema, que eu não posso ainda falar, mas Deixa pra depois. que não é Praia de Iracema e centro, na verdade, que eu acho que isso vai mudar completamente a cidade de Fortaleza e o centro de Fortaleza e a Praia de Iracema. Isso vai mudar completamente se ele acontecer, mas não é uma iniciativa do poder municipal, é uma iniciativa privada, na verdade. A gente está avançando aqui no nosso tempo e são muitos temas e eu queria fazer Mas só para complementar, junto com isso, Igor, muitos empreendimentos saíram e estão na Praia de Iracema funcionando. Hoje a Praia de Iracema as pessoas estão indo, você vê os casais namorando, as famílias bares, andando, restaurantes, que não existia, hotéis, que não acontecia anos atrás. Exato. Isso para mim é a maior visão de que a política pública deu certo, que o plano deu certo. Estamos levando para lá a Escola de Saúde Pública do município, foi o prédio que era do Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Vai ser a Escola de Saúde Pública, junto com a Ana Maria. A Ana Maria me procurou para escolher um prédio. Eu disse, eu tenho um prédio apropriado para você na Praia de Iracema. E o prefeito Sarto anuiu, concordou e está lá. A nossa Escola de Saúde Pública será inaugurada provavelmente agora em março, abril, pelo prefeito Sarto. Muito bom. Elcio, última pergunta, mas você tem seu tempo para falar. Políticas públicas vêm e vão, a gente fica sentado na cadeira durante um tempo e a gente deixa a nossa contribuição. Qual é a sua visão para daqui 10 anos? Eu digo 10 porque se você fosse o vice ou o prefeito, 10 anos não tá, nesse cargo não está mais. Mas se fosse daqui 10 anos, o que você dizia? Poxa, Fortaleza avançou muita coisa, mas eu acho que faltou ainda a gente fazer isso. O que você diz assim, daqui 10 anos eu gostaria de ver em Fortaleza que eu ainda não vejo. Que assim, que seria alguma coisa que você disse, pronto, isso aqui foi super importante. Qual é a sua visão para daqui 10 anos de Fortaleza? Bom, Igor, é o seguinte, Fortaleza, ela precisa se posicionar como uma cidade global. Para ela ser uma cidade global, e isso é o que está no Fortaleza 2040, para ela ser uma cidade global, ela precisa cumprir uma série de requisitos, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de oferta de serviços públicos e, claro, de um ponto de vista fundamental, que é de segurança. Minha visão, minha ambição para a cidade, não só para 10 anos, mas aproveitando que é para 2040, que é o Fortaleza 2040, é de que ela consiga cumprir com todos esses elementos para ela se transformar numa cidade global. E, ao se transformar numa cidade global, ela ser capaz de competir com essas outras cidades que a gente tem no mundo. Se você olhar Lisboa, por exemplo, que é um bom modelo comparativo para Fortaleza. Lisboa, 20 anos atrás, não era uma cidade global. Hoje, quando eu olho os rankings de cidades globais, Lisboa cada vez mais aparece lá. Vai subindo e vai aparecendo como uma cidade global. Miami, 20 anos atrás, 25 anos atrás, não era uma cidade referência, uma cidade global. Hoje, cada vez mais, Miami vai se colocando como uma cidade global. Singapura, 30 anos atrás, não era uma cidade global. Cada vez mais, Singapura aparece como uma cidade global. Então, a gente precisa ser uma cidade global, ser um centro de serviços para o mundo, né? Essa deve ser a ambição da cidade de Fortaleza, né? No século XXI, se transformar o Brasil, ele só tem uma cidade global, que é São Paulo. E mesmo assim, em vários indicadores, ela se coloca muito aquém em relação a outras cidades do mundo. Mas ela é uma cidade global porque ela é o centro financeiro da América do Sul,
ela é um hub turístico de negócios, ela é uma cidade que, do ponto de vista de cultura, oferece grandes museus, grandes exibições, teatros, etc. Como Nova York, como Paris, como Tóquio, né? Então, ela tem serviços para o setor bancário, para o setor industrial, para o setor comercial, que são serviços não só de impacto nacional e regional, mas de impacto internacional. E Fortaleza, ela pode cumprir essa missão de ser uma segunda cidade global no Brasil. Talvez, das cidades brasileiras, seja aquela que tem mais condições. Até mais que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por conta de questões relacionadas à segurança, ausência de projetos e porque está do lado de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem muito mais possibilidades aqui. Para isso, a gente precisa implementar essa ambição de longo prazo ao longo do tempo, né? Que eu acho que é o que a gente tem buscado fazer. Eu tenho insistido muito em que a gente não perca a nossa bússola. Perder a bússola é perder a referência. Perder a referência é perder completamente a direção de para onde a gente deve ir. Perfeito, perfeito, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no nosso Corecast. Muito obrigado. Eu acho que é um prazer estar aqui escutando você e falando para todos os economistas do Ceará. Queria que você desse suas palavras finais para a gente se despedir. Igor, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, poder compartilhar essa visão, poder debater, discutir essas questões, apresentar a minha visão acerca de tudo que a gente tem feito e também um pouco da minha trajetória. Me colocar também super à disposição sempre dos economistas do nosso estado, né, para que a gente possa desenvolver melhores políticas públicas de maior impacto na vida das pessoas e de que, claro, cada vez mais a gente reforce esse compromisso que precisa ter e da cooperação que precisa existir entre o setor privado, o terceiro setor e o setor público. Eu acho e eu acredito bastante que essa cooperação, ela sendo bem desenhada, sendo um modelo muito bem pensado, muito bem planejado, a gente pode superar as adversidades que a gente tem hoje. Pobreza, desigualdade, falta de oportunidade. Muito obrigado, Elcio. Eu que agradeço. Encerramos mais um episódio do nosso Corecast, o podcast do Corecon Ceará. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.